Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis para ajudar os nossos pacientes, os nossos seguidores a combaterem a dor com o mínimo de remédios e o mínimo de medicações. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há mais ou menos 8 anos e nessa trajetória a gente já atendeu mais de 6.300 pacientes. E esses pacientes ensinaram tudo que eu sei até hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem fisioterapêutica no paciente não mecânico. Será que a gente pode, de fato, classificar um paciente como se, esse é mecânico, esse é psicossocial, esse é crônico, esse tem que ir para psicólogo? A gente não consegue. Essa separação é meramente didática para fisioterapeutas, médicos, psicólogos entenderem um pouco dos processos neurofisiológicos que influenciam no tratamento da dor crônica. Mas aqui, na realidade, no dia a dia clínico, quando o paciente chega e deita nessa maca aqui, a gente não consegue desassociar. A gente consegue simplesmente colocar o perfil mais predominante em que o paciente se apresenta, qual é a manifestação clínica desse paciente. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente de 55 anos, com 3 filhos. Trabalhadora do lar, ela tem uma profissão, mas ela não exerce essa profissão, ela cuida dos 3 filhos, cuida da casa, cuida do marido, o marido é engenheiro, ela tem fibromialgia. A fibromialgia dela foi diagnosticada por um reumatologista. Então, quando ela chegou para eu avaliar, ela veio com todas as crenças que você imagina, que dor é produzida por lesão, que movimento pode gerar machucado, que postura é causadora de dor, e ela já fez fortalecimento com personal na academia do prédio dela por 6 meses e não notou diferença nenhuma na dor dela. Então, quando ela chegou aqui, eu perguntei para ela uma coisa muito simples: você tem alguma incapacidade ou você faz tudo por cima da dor? Caio, eu faço tudo por cima da dor. Bom, você não tem capacidade, então o seu objetivo aqui não é recuperar a função. O seu objetivo aqui é diminuir a dor. Eu quero viver sem dor. E se eu te disser que viver sem dor não é possível para o seu caso, o que é que você me diria? Ela, Caio, deu risada e eu sairia correndo daqui. Olha só, eu não estou brincando com você. Existem pacientes que não zeram a dor, mas eles controlam a dor com movimentos que a gente vai pesquisar no seu caso e a gente vai ver se dá resultado. Agora, esse movimento pode agravar o seu quadro. Eu vou testar você, esses testes são provocativos e se a sua dor aumentar, é esperado, tá? Para a gente identificar o que é que está acontecendo com você. Então, a gente começou a avaliar essa paciente e ela tinha 3 problemas diferentes. Uma dor na cervical, uma dor na lombar e uma dor no joelho esquerdo. Lombar, cervical, lombar e joelho esquerdo. Então, qual que era meu modelo hipotético dedutivo para tentar tratar essa paciente? Primeiro modelo, ela só tem 2 problemas. Um problema na cervical, um problema na lombar, e o problema da lombar estaria gerando a repercussão dela no joelho. Esse seria o melhor cenário possível. Qual que seria o outro modelo? O outro cenário desse modelo hipotético dedutivo? Ela tem 3 problemas diferentes. Um na cervical, um na lombar e outro no joelho. Se eu confirmar com ela que ela tem o melhor cenário possível, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar ela em 2 meses, uma vez por semana, 8 sessões, direitinho, e a gente vai resolver o problema dela. Se ela tiver 3 problemas diferentes, a gente vai tratar ela em 3 meses, 12 sessões, uma vez por semana, tudo direitinho. Mas, Caio, toda vez que o paciente chega para mim, hoje o que está doendo é o meu pescoço. Lembra que a gente alinhou expectativa lá no início da nossa consulta e eu falei para você, olha, eu não posso mexer nas 2 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Você pode possuir uma dupla apresentação clínica. Isto é, na dupla apresentação clínica, essa paciente eu vou entrar com a estratégia no pescoço dessa paciente e a lombar dela vai agravar. Eu vou entrar com a estratégia na lombar dessa paciente e o joelho dela vai agravar.
Então a gente precisa tratar uma coisa de cada vez. Se ela não tiver a dupla apresentação clínica e trabalhar no melhor cenário possível, a gente vai colocar uma estratégia no pescoço e ela vai melhorar sensivelmente. A gente vai colocar uma estratégia na lombar e ela vai melhorar sensivelmente. E 8 sessões ela vai, não vai zerar, mas ela vai ter um resultado tão expressivo que ela vai se arrepender de não ter começado pelo nosso tratamento. É essa a percepção que os pacientes sentem. Mas olha só, Caio, você está falando aí de um paciente que diz que tem fibromialgia, que o reumatologista detectou. Você sabe como é a detecção de um diagnóstico de fibromialgia? O reumatologista vai pedir vários exames de sangue para descartar doenças reumáticas. Esses exames virão negativos. Esse reumatologista vai pedir exames de imagem da região que dói. Os exames de imagem não vão conseguir explicar o sintoma da paciente e a paciente vai ter fadiga generalizada, distúrbio do sono, dor em vários pontos do corpo. Ela pode apresentar fog, névoa visual, tá? E essa paciente, ela não vai responder a movimento. Se eu colocar as estratégias de movimento nela, ela só vai agravar, porque na fibromialgia existe um componente do sistema nervoso central que faz com que ela esteja sensibilizada, com alarme muito ligado. Então ela vai agravar na minha frente. Vamos testar o meu movimento, paciente? Vamos primeiro investigar a lombar. Qual o risco de investigar a lombar nesse perfil de paciente? O risco é o seguinte: quando você começar o teste de extensão, você vai utilizar demais os braços. E ao utilizar demais os braços, você vai sobrecarregar o trapézio e pode exacerbar o sintoma no qual ela se queixa da cervical. Faz sentido? Já aconteceu com você? Deixa aí nos comentários. Acontece comigo direto. Então, apesar da prioridade dela ser a lombar, para destravar a lombar e melhorá-la progressivamente, eu preciso primeiro tratar o pescoço dela. Mas, Caio, dói mais a lombar. Mas se a gente mexer na lombar, você vai agravar o pescoço e você não vai conseguir a amplitude final necessária para melhorar a sua lombar. Então vamos lá, tratar o seu pescoço. A gente colocou as estratégias de carga no pescoço dessa paciente. Ela começou a agravar, começou a sensibilizar, começou a fazer um end-up. Eu comecei a fazer polichinelo com ela. Polichinelo, cara? Como assim? Polichinelo. Por que você começou a fazer polichinelo, Caio? Porque eu quero testar a CPM dela. Se ela é uma paciente crônica verdadeira, ela não vai ter o controle inibitório nocivo difuso preservado. Então eu vou colocar várias estratégias de movimento aleatórios: salto e aterrissagem, flexão de braços, polichinelo, corrida simulada, pular ali no trampolim, né? A gente vai colocar várias estratégias de movimento para acelerar o metabolismo dela, gerar estresse na demanda musculoesquelética, e se a CPM estiver íntegra, eu vou sentar e perguntar para ela, depois de 3 a 5 minutos do exercício: minha paciente querida, como você está sem me tapear? Você está melhor, pior ou igual? E ela vai me dizer melhor. Se ela me disser que o exercício induziu analgesia via TNF-alfa, inibição de glutamato e substância P, liberação de opiáceos endógenos, eu digo que a CPM dela está íntegra e que ela vai responder a médio e longo prazo. Caio, quanto é esse médio e longo prazo? 3 a 6 meses. Caio, mas a paciente vai precisar ficar com você em 6 meses? Eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos e só fez 12 sessões. Eu tenho um paciente que está comigo há 1 ano e só fez 8 sessões. Porque a gente ensina o que o paciente tem que fazer. E quando a gente ensina o que o paciente tem que fazer, o paciente ganha autonomia, independência do terapeuta. E essa independência, o que é que vai fazer? Vai dar a sensação de segurança, confiança, reassurance para o paciente ir fazendo as atividades que ele tem medo dentro de casa. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, o paciente não tem a percepção de que, caramba, eu vou ficar 2 anos com ele, eu vou vir fazer 1 sessão por semana, eu vou gastar uma fortuna no tratamento dele, e se não melhorar? O paciente nem cogita o e se não melhorar. Sabe por quê? Porque você já violou a expectativa dele na primeira consulta. A paciente chegou para mim achando que tinha fibromialgia. Eu expliquei os sinais da fibromialgia e o making sense of pain, né? Ela fez muito sentido para ela que tinha alguma coisa errada.
Primeiro, porque ela veio me buscar como uma segunda opinião na área da saúde, como uma terceira, quarta, enfim, ela já foi em vários profissionais. Ela continua tentando. Será que essa paciente, ela tem autoeficácia? É lógico que ela tem. Se ela não tivesse autoeficácia, ela estava em casa chamando os profissionais que dizem que vão tratar a fibromialgia de loucos. Faz sentido? Então, por exemplo, quando a gente fez esse teste da CPM e falou para ela, olha, se o movimento é capaz de gerar analgesia, mesmo que momentânea, a gente tem que aumentar a sua capacidade de executar esses movimentos progressivamente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1 minuto de corrida simulada 3 vezes por dia. A gente vai fazer esse movimento, que o dela foi inclinação cervical com pressão extra, para diminuir a sua dor no pescoço, 3 vezes no dia, 15 repetições. E a gente não vai mexer na sua lombar agora. Poxa, mas a lombar tá doendo tanto. Vamos testar a lombar aí de novo? Aí eu coloquei ela em pé, de frente pro espelho ali, e pedi para ela testar os movimentos que faziam a dor dela aumentar. E ela começou a dar risada. Não tá aumentando. Caramba, que bruxaria é essa? Não, gente, não é bruxaria. É entender de neurociência da dor. É entender de comportamento humano. É entender de aliança terapêutica, de entrevista motivacional, de espelhar o que o paciente está sentindo, de olhar nos olhos e ter empatia com a saga que o paciente está rodando em diversos serviços de saúde, sem encontrar um profissional que cure ela, porque curandeirismo é crime no Brasil. Se alguém está te prometendo cura, saia correndo. Mas alguém que direcione o tratamento dela. Porque pode ser que ela chegue na quarta, na quinta, na sexta sessão e tenha uma estagnação da evolução. E eu já espero isso. Sabe por quê? A experiência clínica que a gente tem demonstra que do primeiro para o segundo mês de tratamento desses pacientes crônicos, eles estagnam a melhora. Só que a gente não sabe, cientificamente falando, qual o mecanismo neurofisiológico pelo qual proporciona essa habituação do ganho no tratamento da dor. A gente não sabe qual o mecanismo, se é o paciente que está deixando de fazer o que você pede em casa, porque quanto mais longo for o tratamento, menor é a adesão ao tratamento, porque o paciente ele começa a se desencorajar. Então você tem que dar vários estímulos verbais para ele, fazer reassurance toda vez que ele vem, mostrar o movimento que é ruim, mostrar o movimento que é bom, fazer ele experienciar o movimento ruim, experienciar o movimento que é bom, para ele continuar aderindo ao tratamento até o final dos 3 meses. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, o paciente começa a ter cada vez mais confiança no tratamento. Essa violação da expectativa de mudar o paciente imediatamente, mesmo que não seja de forma duradoura na primeira consulta, é o que faz ele aderir ao seu plano de tratamento. E é por isso que eu falo para todos os meus pacientes, olha, não sei se você faz isso, mas eu oriento que você pare tudo que você está fazendo agora e faça isso. Construa um canal do YouTube, nem que você não poste nada. Nem que você não poste nada. Abra um canal no YouTube. Faça um Gmail e abra um canal no YouTube. Depois crie a sua página profissional no Google. E assim que você sair, uma paciente dessa sair da consulta, a Alessandra vai mandar para ela, sabe o quê? Uma pesquisa de satisfação. E a pesquisa de satisfação só é respondida quando tem o timing. Você não pode, terminei o tratamento, faz aqui a pesquisa para mim. Não é a mesma coisa do momento que o paciente tem a violação da expectativa. Faça a pesquisa de satisfação, mande para o paciente que você violou a expectativa. Ele vai te dar um comentário absurdo, vai te avaliar com 5 estrelas e a sua mensagem vai ter escala. Mais pessoas vão ver, mais clientes vão te seguir, mais pessoas vão ter confiança no seu tratamento. E olha, quando o paciente responde a pesquisa de satisfação, ele está me vendendo para ele mesmo. Ele está reforçando o que ele suspeitava e ele está reforçando o que ele suspeitava. Ele está fazendo com que ele acredite ainda mais no resultado que ele vai ter. E, gente, pelo amor de Deus, em que anos vocês estão? 2022? Você já sabe que a crença do paciente no resultado terapêutico interfere em quase 30% do resultado que ele vai ter. Então, se eu não crio essa aliança com o paciente não vai melhorar. Mas, Caio, e se essa paciente tivesse uma síndrome radicular com dor irradiada e perda de força?
Quantos pacientes eu já não atendi, vindo de cirurgiões ortopédicos, vindo de neurocirurgiões, com perda de força na ponta de pé, com perda de força na mão, deixando o copo cair todos os dias no café da manhã. E a gente coloca uma estratégia de movimento, faz uma terapia manual adequada, inibe uma musculatura adequada, ativa uma musculatura adequada e o paciente recupera a força instantaneamente. Quantos pacientes com síndrome radicular cervical e no braço, com déficit de rotação para o mesmo lado, não aguenta olhar o retrovisor do carro, não aguenta carregar a filha no colo, a gente começa a fazer neurodinâmica clínica, fazer dancinha de TikTok no exercício e o paciente começa a recuperar a habilidade de mover, começa a restabelecer a amplitude de movimento, a diminuir a dor. A gente não sabe qual é o mecanismo que faz isso, a gente só sabe que acontece, esse é o desfecho final, é isso que eu estou interessado. Eu não estou interessado se uma correção biomecânica de um exercício com correção do valgo dinâmico do joelho, com correção da discinese escapular, vai melhorar a força da musculatura interoescapular. Isso é um desfecho secundário. Não é o aumento de força que faz o paciente melhorar da dor, não é o fortalecimento que faz ele melhorar da dor. Eu quero saber se a redução da dor vai acontecer e eu quero saber se a devolução da capacidade funcional vai acontecer. Como é que eu vou saber disso? Eu vou aplicar um questionário, eu vou aplicar um Ozoestre, eu vou aplicar um NDI, né? Eu vou aplicar uma escala RAS, né? de ansiedade e depressão, ver como é que está o nível de medo dele na escala tampa. Eu vou ver como é que está o nível de medo no trabalho, no FABQ, no Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. E quando a gente aplica esses questionários, a gente tem uma mensuração para fazer meio que um algoritmo de qual paciente vai ser responsivo ao nosso tratamento e qual não vai ser. Se você aplicou o Start Back no paciente com dor cervical, com dor lombar, e o medo dele é gigante, o risco é altíssimo de ele cronificar, se o paciente começa a relatar na história que não é nenhum fator nociceptivo que está gerando a dor, ele não tem uma doença, uma lesão do sistema somatosensorial que faça com que você desconfie de uma dor neuropática, ele não tem um ponto no tempo da história de vida dele que tenha desencadeado a dor, esse paciente é nociplástico, esse paciente tem muita barreira de recuperação, esse paciente não vai melhorar só com a fisioterapia, ele não vai. E tudo isso você descobre no primeiro contato. Você vai continuar vendendo o tratamento na tentativa e erro para os seus pacientes? Você vai continuar no escuro vendendo o seu tratamento sem saber se o paciente vai melhorar por probabilidade de prognóstico? Ou você vai querer identificar desde a primeira consulta qual vai ser o perfil daquele paciente, se vai ser responsivo ao seu tratamento, se não vai ser responsivo ao seu tratamento, ou se ele vai precisar de um anestésio, ou se ele vai precisar de uma psicóloga TCC, ou se ele vai precisar ir para um educador físico. Sai daqui, meu paciente, você não é paciente para físio, vai para o educador físico. Você está num grupinho aqui de exercício e condicionamento, nesse grupinho aqui é só fazer atividade física e não importa qual seja. Não importa. Você quer calçar seu tênisinho verde de cana e sair correndo na orla? Você vai melhorar. Você quer entrar na piscina e fazer sua natação? Quer ir para o mar, nadar às 5 horas da manhã? Pode ir, você vai melhorar. E aí, você, fisioterapeuta, vai continuar vendendo tratamento no escuro? Eu não sei o que é que você quer da sua vida e nem em que ano você está, mas se você continua nessa abordagem com raciocínio biomecânico, com raciocínio de fortalecimento, com raciocínio de correção de postura, com raciocínio de alongamento, com raciocínio de eletroterapia, porque médico mandou na prescrição, né, da fisioterapia, fisioterapia analgésica, ondas curtas, TENS, enfim. Enquanto você continuar fadado ao que o médico pede para você fazer no seu ambulatório de fisioterapia, você nunca vai viver plenamente da sua profissão. Você vai viver reclamando da sua profissão, porque você não sabe identificar o padrão clínico do paciente. Então, hoje, 8 anos depois que eu saí da faculdade, eu sei fazer isso. Mas até 4 anos atrás eu não sabia. Eu era que nem você, ficava tentativa e erro. Osteopatia, acupuntura, liberação miofascial, ventosa. Vamos vender sessão de relaxamento, em vez de vender sessão de tratamento da dor. Enfim, se você quiser definitivamente acabar com essa miscelânea de vários métodos e técnicas tratando um paciente que não vai responder a fisioterapia, saber identificar de fato o padrão clínico do paciente, eu tenho um convite para você no dia 27 de junho, das 5 da manhã às 23h59. Dia 27 é meu aniversário. E por que é meu aniversário?
eu vou te dar um presente muito especial. Eu vou te dar um super cupom de desconto para você entrar no meu programa de treinamento mais avançado para fisioterapeutas, se tornarem experts no tratamento da dor e serem referência na sua cidade. Para você parar de dar desconto para o seu paciente, para você parar de atender plano de saúde, para você viver de consultório, construir lista de espera, ter uma agenda forte, ter uma agenda estável. Dia 27 de junho, às 5 da manhã, no grupo do Telegram, que está aqui no link do meu perfil, você vai clicar no link, vai fazer seu pré-cadastro, vai entrar nesse grupo do Telegram e às 5 da manhã vai ser liberado um cupom lá. Gente, já tem 33 interessados lá dentro. Eu só tenho 20 vagas. Eu não sou como a maioria dos gurus que você vê aí pelo Instagram, que só querem vender quanto mais curso vocês quiserem. Eu só quero 20 alunos nessa turma. Porque se entrar 21, a minha atenção para o grupo, o meu suporte não vai ser o mesmo. Então eu só quero 20 e os 5 primeiros que entrarem vão ter um bônus muito especial. Vão me ter pertinho deles, analisando cada conduta que eles fazem dentro da prática clínica deles mesmos. A gente vai falar mais sobre o bônus no dia anterior, né, no dia 26, para que vocês fiquem preparados e aquecidos para o que eu vou falar. Então, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, você vai lá no meus stories, vai ter uma caixinha de pergunta lá, manda seu comentário, manda seu feedback. Se você de fato se interessou em entrar no meu programa de treinamento, você vai lá no meu link do perfil e faz o seu pré-cadastro e eu te espero do outro lado do Método BeExpert, beleza? Um grande abraço, movimento é vida!